Conexão Jovem Podcast. Provérbios, 31 dias de sabedoria. Podcast. Episódio 13. Disciplina, a expressão do verdadeiro amor. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu sou a Paula. E eu sou o Renato. Nós somos do grupo Conexão Jovem da IEQ Polvilho. E hoje estamos no 13º dia do nosso desafio de 31 dias de sabedoria. E estamos muito felizes por continuar nessa caminhada com vocês, firmes no propósito de aprender e aplicar os ensinamentos de Provérbios. E hoje vamos falar sobre um tema essencial: disciplina e amor. Sabemos que corrigir alguém, especialmente quando se trata de um filho ou alguém que amamos, pode ser difícil, mas a Bíblia nos ensina que a verdadeira demonstração de amor está na correção cuidadosa e no ensino. Exatamente. Vamos refletir isso um pouco hoje após a leitura. Posso começar? Bora lá. Provérbios, capítulo 13. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda a sua boca, guarda sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. As riquezas de um homem servem de resgate para sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. O homem bom deixa a herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos.
Amém. Amém. Tem muitos versículos poderosos nesse capítulo, né, Paula? Sim, Nós muitos. vamos sempre procurar abordar alguns temas que ainda não comentamos. Hoje escolhemos Provérbios 13, 24, que nos ensina: quem ama, corrige. A disciplina, quando feita com sabedoria e amor, é um ato de cuidado. Vamos aprender um pouquinho mais hoje? Sim, a correção pode ser difícil, mas é uma forma de mostrar cuidado e preocupação. Quando disciplinamos, não é para humilhar ou ferir, mas para proteger e ensinar. E isso vale tanto para os filhos quanto para nossas próprias atitudes e as de quem amamos. Em Provérbios 13, 24, diz algo muito importante. Quem se nega a castigar o seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. E a disciplina aqui não se trata de punição, mas de ensinar com amor, de guiar as pessoas para o caminho certo. É importante lembrar que Deus também nos disciplina por amor. Ele nos corrige, nos guia, porque Ele nos ama e quer nosso bem. A disciplina de Deus é uma expressão de seu amor infinito por nós. Ele nos mostra o caminho, mesmo que às vezes não seja o que queremos ouvir. Verdade. E a disciplina é essencial para o crescimento e desenvolvimento saudável. Ela forma o caráter, ajuda a evitar erros maiores no futuro e traz equilíbrio para as nossas vidas. Isso é algo que devemos aplicar com sabedoria, porque às vezes a disciplina precisa ser aplicada com firmeza, mas sempre com carinho e compreensão. Né? E é interessante também, né, a gente pensar como isso a gente aplica aos dias de hoje, né? Porque a gente vive numa sociedade que muitas pessoas têm dificuldades em acertar correção. Tudo que você fala vira ofensa. Muita gente se fecha, se magoa e se recusa a refletir sobre o que poderia mudar. E sabe que isso tem feito eu pensar muito, sabe, Renato? Porque a gente vê pais com medo de corrigir os filhos, achando que qualquer limite vai causar trauma. Mas o que está acontecendo é totalmente ao contrário. Estamos criando uma geração que não aceita um não como resposta, que não sabe lidar com frustração e acha que tudo precisa sair como ela quer. E isso sim está gerando dor e desequilíbrio emocional. É verdade, né? O que deveria ser um ato de amor, como orientar, dar limites, né, dizer isso não é bom para você, está sendo evitado. Mas a Bíblia é bem clara: quem ama, corrige. E essa correção, feita com sabedoria, é o que forma o caráter, prepara para a vida e protege da dor lá na frente. Sim, e disciplina não é rejeição, pelo contrário, é cuidado. E as pessoas estão com dificuldade de entender isso, né? Deus nos corrige porque Ele nos ama. E nós, como pais, líderes ou amigos, também devemos ter coragem de amar ao ponto de ensinar, mesmo quando isso exige firmeza. É claro que sempre com empatia, com diálogo, mas sem abrir mão da verdade. É verdade. E hoje a reflexão vai ser um pouquinho árdua, né? Sim, um Eu pouquinho vou. pesada. Falou primeiro com a gente, né? As perguntas são as seguintes: o que você entende por amor? Será que amar é sempre dizer sim? Então hoje reflita se você tem confundido o amor com permissividade. Tem gente que evita corrigir por medo de perder o afeto, perder a amizade, perder alguma coisa em troca, né? Sim. Mas justamente a omissão, Isso é a omissão, né? For aquilo que mais machuca. Porque às vezes as pessoas omitem, mas isso sim vai deixar a pessoa machucada lá na frente, né? né, às vezes por causa de omitir uma verdade, a gente acaba
Até perdendo, né? Uma alma, perdendo uma pessoa, né? Por não falar a verdade, né? Sim, e às vezes acontece, não sei se alguma coisa falou assim, poxa, mas a pessoa que estava aqui junto comigo, ela não me abriu os olhos, ela não me falou isso, né? E às vezes a gente até culpa outra pessoa que a gente achou que era nosso amigo, porque ele não falou. Precisou uma outra Verdade. pessoa, a gente precisou cair, se machucar, aconteceu alguma coisa, porque aquele que a gente esperava que fosse nosso amigo, ele não falou. Isso é bem verdade. Então você que tá ouvindo, pensa. Quem te ama de verdade já te confrontou em amor alguma vez? E você, já teve coragem de amar alguém o suficiente para dizer o que precisava ser dito? Isso Né? é forte. Meu Deus. Principalmente nos relacionamentos, né? Porque a gente tem que ter maturidade suficiente pra gente aceitar ser corrigido, né? E principalmente eu acho que no casamento, né? Porque são duas pessoas que tiveram criações diferentes, duas pessoas que pensam diferentes, foram. Têm pais diferentes, vidas diferentes, frequentaram lugares diferentes a vida toda e elas começam a dividir o mesmo ambiente e ter que conviver juntas, né? E quando a gente aceita, diz o sim na hora do casamento, no altar, né? Na hora de dizer o sim, a gente está dizendo sim para tudo isso. Até mesmo para ser confrontado, para ser corrigido e também para ter coragem de corrigir. Porque a gente precisa ter, uma coisa que o Renato sempre fala, humildade, né? Para aceitar a correção e também humildade para corrigir. Pra gente não machucar nem ofender ninguém. É verdade. Humildade não mata ninguém. Com certeza. E o desafio de hoje, ele é bem prático, mas também pode doer um pouquinho. Reflita sobre como você tem lidado com a disciplina, tanto em relação aos outros quanto a si mesmo. Se você é pai, mãe, líder ou mesmo alguém que influencia outras pessoas, na verdade todo mundo influencia alguém, né? Pergunte a si mesmo: eu tenho me omitido por medo de desagradar? Pensa e responde com sinceridade para você mesmo. Sim, eu já vi muitos líderes, muitos amigos, né? Muitas pessoas perder seus liderados, perder pessoas porque falaram a verdade, porque não omitiram, né? E infelizmente as pessoas elas não aceitam a correção. Hoje em dia é aquilo que aquilo que você comentou, né? É uma geração que não aceita frustração nenhuma, é uma geração mimimi, né? Sei lá, não aceita não como resposta, acha que tudo tem que ser do jeito deles e não é bem assim, principalmente dentro da igreja. Não pode, a gente não pode se omitir para agradar a pessoa e desagradar a Deus. É verdade. E a oração de hoje também eu gostaria que você novamente, né, fechasse seus olhos e, como aquilo que eu sempre falo, se você não puder estar orando agora, mas faça essa oração em um momento, mas eu gostaria que você repetisse comigo e ore assim, porque essa oração eu tenho certeza que vai falar com você, vai falar no seu coração, assim como falou comigo. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia em que a tua palavra nos confronta com amor. Obrigada, porque o Senhor não nos deixa no erro, mas nos corrige como um pai que ama profundamente os seus filhos. Nos ajuda, Senhor, a entender que a disciplina não é rejeição, mas cuidado. Dá-nos sabedoria para corrigir com amor e humildade para aceitar a correção quando vier de ti ou através de alguém usado por ti. Tira do nosso coração o medo de desagradar, o medo de dizer não quando for necessário, e molda em nós um caráter firme, cheio de verdade, compaixão e equilíbrio. Queremos viver o teu amor de forma madura, completa e transformadora, em nome de Jesus. Amém. Amém.
E por que eu falei no passado, né? Eu falei que essa oração falou muito comigo, porque a gente escreve antes, né? Com medo de errar, a gente acaba escrevendo. E essa oração, quando eu escrevi aqui, ela já falou muito comigo, principalmente porque eu sou aquela pessoa que eu morro de medo de dizer não. Eu tenho medo, sim, eu confesso que eu já me prejudiquei muito por dificuldade de falar não. Hoje eu consigo um pouco mais, mas ainda assim é uma coisa que eu tenho que cuidar, porque eu acabo me sobrecarregando, eu acabo trazendo sobre a minha vida coisas que não era para eu estar fazendo, mas que Deus foi colocando, né, pessoas ao meu redor, amigos, psicólogos, líderes, que me ensinaram que falar não também é um ato de amor. É um ato de amor para o outro, é um ato de amor para mim mesmo. E Deus, ele quer que a gente se ame também, né? É amar ao outro como a ti mesmo. Então a gente não pode deixar de se amar também. E essa oração eu gostaria que você fizesse realmente, tá bom? E bora para terminar mais um episódio, Renato? Então vamos agradecer, né? Obrigado, né, por estar com a gente nesse episódio. Que Deus te dê sabedoria para praticar a disciplina com amor, seja na sua casa, no trabalho, na escola, na igreja. E continue firme com a gente nesse desafio dos 31 dias em Provérbios. E se você gostou desse episódio, se esse episódio falou com você, envia para alguém que você ama. Curte, compartilha, deixa um comentário e que Deus abençoe grandemente a sua vida. E amanhã tem mais, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Paz seja convosco. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por ouvir o podcast. Podcast. Muito obrigado, podcast, Muito obrigado. por ouvir ao podcast.